Oba! Vamos para o quarto poema do livro Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. Trata-se do primeiro livro do Drummond, publicado em 1930, no início da segunda geração modernista, e o Drummond já se mostra bastante adulto. Ele estava com 28 anos e ele então traz esse livro dizendo quem é, a que veio, e se nos apresenta de uma maneira bastante forte, com sentimentos muito densos. E é isso que nós vamos ver também neste poema, que se chama Também Já Fui Brasileiro. De novo, é um poema aparentemente muito simples, mas é de uma carga lírica fenomenal. Pela idade do Drummond, pelo momento que o Brasil e o mundo vivia, 1930. Então, vamos ver o que está dentro deste poema aparentemente muito simples. Vamos a ele? Está com o poema em mãos? Então vamos. Eu também já fui brasileiro, moreno como vocês. Ponteei viola, guiei Ford e aprendi na mesa dos bares que o nacionalismo é uma virtude. Mas há uma hora em que os bares se fecham e todas as virtudes se negam. Eu também já fui poeta. Bastava olhar para a mulher, pensava logo nas estrelas e outros substantivos celestes. Mas eram tantas, o céu tamanho, minha poesia perturbou-se. Eu também já tive meu ritmo. Fazia isso, dizia aquilo, e meus amigos me queriam, meus inimigos me odiavam. Eu, irônico, deslizava, satisfeito de ter meu ritmo. Mas acabei confundindo tudo. Hoje não deslizo mais, não sou irônico mais não. Não tenho ritmo mais não. Então, o Drummond, ele apresenta aqui para nós, talvez um manifesto da sua liberdade, da sua maturidade como artista. Eu disse que o poema é denso, e você encarar um poema tão simples assim como se fosse um manifesto da sua liberdade é bastante amplo, né? Manifesto da sua liberdade é bastante amplo, mas é o que eu vejo neste poema. Porque quando ele diz no título também já fui brasileiro, não quer dizer que ele é de outra nacionalidade. Não quer dizer que ele se livrou da genética dele. Não quer dizer que ele se livrou da cultura dele, muito menos de Itabira nem do Rio de Janeiro. Não quer dizer que o Drummond virou uma outra pessoa, de jeito nenhum. Esse eu também já fui brasileiro, significa que ele se livrou dos limites de ser brasileiro. Significa um universalismo do Drummond. Um homem tocado não pela brasilidade, mas muito mais do que a brasilidade. Um homem tocado pela humanidade. Nada mais normal para um homem extremamente sensível. Se o livro é de 1930, é só um ano após a quebra da Bolsa de Nova York em 1929 e a crise econômica que se alastrou pelo mundo inteiro. E também são só 12 anos após a Primeira Grande Guerra Mundial. Só 12 aninhos. O Drummond, então, ele tinha, quando a Primeira Guerra terminou, o Drummond tinha 16 anos. Então essas coisas todas fizeram dele um ser humano, um para-raios de sentimentos muito fortes. Não é à toa que lá no primeiro poema, naquele poema das 7 faces, que nós já analisamos aqui, em que ele diz, mundo, mundo, vasto mundo, mas vasto é meu coração, e ele se entendeu com um coração maior que o mundo, que pudesse conter o sentimento do mundo. E eu disse para você que logo em 1940 ele já disse que não é assim. Meu coração não é maior que o mundo.
porque também as experiências do Drummond como ser humano foram fantásticas, mas para muita gente, só que ele, com a sensibilidade dele, o coração dele ficou pequeno para tanto sentimento grande. Então, nesse título também já fui brasileiro, significa que ele já foi, que ele passou, que ele extrapolou, que ele transbordou. E quando ele transborda, ele transbordou no seu primeiro livro alguma poesia. Então, esse primeiro livro é um transborde, é um aflúvio, é uma imersão de tudo aquilo que transbordou de Carlos Drummond de Andrade. Vamos ver isso durante o texto? Vamos ver? Vamos ver aqui na primeira estrofe, vamos rever a primeira estrofe e tentar enxergar isto. Ó. Eu também já fui brasileiro, moreno como vocês. Esse moreno não é um moreno de cor, porque o Drummond também não mudou de cor, mas é um moreno mestiço, miscigenado, alguém que convive com inúmeras culturas. E não é só multiculturalismo, mas é também o multirracialismo, o multietnismo, o multitudo, miscigenado genética e culturalmente. Aquele que convive com valores mais diversificados e com tipos de seres humanos muito, extremamente diversificados. E ele já foi como nós. Ele já foi bastante normal, já foi bastante comum. Então, moreno como vocês, ponteei viola, guiei Ford, e ele coloca Ford com E, Ford, porque Brasil, brasileiro, forte, como dizia o seu avô, como dizia o seu pai. E aprendi na mesa dos bares que o nacionalismo é uma virtude, porque os bares no Brasil são bastante frequentados. E aí se constroem mundos e destroem mundos, e ele também percebeu isso. Ele participou, lá nos idos de 1920, ele participou do grupo do Café Estrela, lá de Belo Horizonte. Então o Café Estrela era um bar, e alguns tomavam chopp, e ele tomava café, e eles passavam a noite discutindo poemas e modernismo e etc. Então, aprendi na mesa dos bares que o nacionalismo é uma virtude. Mas há uma hora em que os bares se fecham. O tempo passa, as coisas evoluem, as experiências se multiplicam, as nossas conclusões ganham outras dimensões, os sentimentos tornam-se mais densos, os bares se fecham e todas as virtudes se negam. Aquelas noções de virtude que nós tínhamos antes também ficam velhas, arcaicas, antigas. E ele então não era mais aquele Drummond de 16 anos de idade, 18 anos, 20 aninhos, não era mais. Eu também já fui poeta, bastava olhar para a mulher, pensava logo nas estrelas e outros substantivos celestes. Olha, eu acho que o Drummond ele tem um sentimento muito grande, mas com a elegância dele ele não demonstrou todo esse sentimento, porque não é um sentimento tão nobre, porque ele tinha uma aversão aos parnasianos que é latente, que é flagrante. Porque quando ele diz, eu também já fui poeta, bastava olhar para a mulher, pensava logo nas estrelas, eu vejo de novo ele se referindo ao Olavo Bilac em Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi no entanto. Esse poema da Via Láctea, do Olavo Bilac, parece uma coisa muito infantil para o Drummond. E eu disse no poema anterior que o Drummond infantiliza o Olavo Bilac quando ele brinca com essas estrelas. Mas e por quê? Porque o Drummond cresceu lendo esses caras e leu o Olavo Bilac. Porque, pensa comigo, o Drummond nasceu em 1902. Olavo Bilac morreu em 1918. Ou seja, quando Olavo Bilac morreu, o Drummond tinha 16 anos. E Olavo Bilac era um poeta muito famoso, ele é o mais famoso dos parnasianos. Ele participava de cerimônias oficiais do governo, da presidência da República. Olavo Bilac era um homem da mídia da época. Então é claro que o Drummond leu Olavo Bilac. Mas passou.
Passou, porque o sentimento dele era muito maior do que pensar numa mulher e ver estrelas. Ele estava ocupado com a essência humana, com a caracterização do que é ser e fazer humano. Ele estava muito além de conversar com as estrelas, o Drummond. Por isso ele diz que, mas eram tantas mulheres, o céu tamanho com tantas estrelas, que ele não estava preocupado com uma mulher, mas com todas as mulheres do mundo, com todos os seres humanos do mundo. E minha poesia perturbou-se. Claro que minha poesia perturbou-se. Ela começa a ficar muito limitada, muito... Mas é só isso? Você não está sentindo bem mais que isso? É só isso mesmo que você tem a dizer? É claro que a poesia dele perturbou-se. E para completar essa ideia, ele diz na terceira estrofe: eu também já tive meu ritmo. Esse ritmo não é só o ritmo do conteúdo em que ele acompanhava o nascimento do século XX, mas também o ritmo da poesia, porque a poesia parnasiana era bastante metrificada, bastante bem medida, uma medida rigorosa. Eram versos decassílabos ou alexandrinos, 10 ou 12 sílabas, mas muito rigorosamente medidos. E ele aprendeu a escrever poesia lá pelos seus 14, 15 anos, contando sílabas, como ele faz aqui na terceira estrofe. Tem uma regularidade métrica na terceira estrofe. E é bastante irônico isso. Olha comigo, eu também já tive meu ritmo, fazia isso, dizia aquilo e meus amigos me queriam. Quem gostava de poesia ritmada, gostava. Quem não gostava, odiava. E meus amigos me queriam, meus inimigos me odiavam. Eu, irônico, deslizava, satisfeito de ter meu ritmo, tipo, ó, eu sei fazer poesia, eu tenho meu ritmo. E ele fala esse meu ritmo, e aqui nessa terceira estrofe, a regularidade métrica está com 8 sílabas poéticas. São octossílabos. Mas esse octossílabos não é uma medida popular. A medida popular são 5, 7, 10, 12 sílabas, que são as mais usadas, e a decassílaba é o mais clássico dos metros. Agora, 8 sílabas não é comum. Até 6 sílabas, como o de Homero, era bastante reconhecidamente bom, viável. Mas 8 sílabas, tudo bem, mas é o meu ritmo. Pegou? É o meu ritmo. Eu também tive meu ritmo. Fazia isso, dizia aquilo, então com 8 sílabas, ó, eu também já tive meu ri. Pegou? Fazia isto, dizia aqui. Fazia isto, dizia aqui. 8 sílabas poéticas. E meus amigos me queriam, meus inimigos me odiavam, eu não desejava, satisfeito de ter meu ritmo, mas acabei confundindo tudo. Quando ele fala, mas acabei confundindo tudo, ele coloca 9 sílabas. Mas acabei confundindo tu, 9 sílabas. Hoje não deslizo, mas não, 8 sílabas. Não sou irônico, mas não, 8 sílabas. Não tenho ritmo, mas não, 8 sílabas. Só que aquele verso em que ele fala, mas acabei confundindo tudo, tem 9 sílabas. E veja que nem o de 8, nem o de 9 não são versos populares, não são versos clássicos, não são versos comuns. Então, mesmo ele se adequando à poesia da época com o seu próprio ritmo, nem isso foi o bastante, nem isso foi o suficiente. Então, Drummond transbordou. Agora eu não sou mais poeta, porque poeta escreve medidinho, eu não vou escrever mais medidinho. Também não sou brasileiro, porque eu sou ser humano, eu sou do mundo inteiro. Então, não que ele negue ser brasileiro, é que vai além de ser brasileiro. Ele extrapola, ele vai além, ele transborda o Drummond. Então, não é que ele se nega a ser brasileiro, não é que ele se nega a ser nacionalista, é que ele se nega a ser apenas isto. Como nos versos parnasianos. Você tem aqui essas medidas, versos decassílabos ou dodecassílabos, que são os alexandrinos, e isso limita o poeta, porque o que eu tenho que dizer fica limitado àquelas 10, 12 sílabas, mas ele não quer limite.
Ele quer dizer tudo o que ele tem que dizer, do jeito que ele tem que dizer, que é o que ele está sentindo. Ah, mas passou, deixa passar. Ah, está faltando sílaba, deixa faltar. Ah, mas isso não é poesia. Tá bom, então não sou mais poeta. Entendeu? Então não sou mais poeta. Então por isso que ele vai começar a segunda estrofe dizendo: eu também já fui poeta. Eu também já contei sílabas. Eu também fiz esquema de rimas. Eu também contei a acentuação. Eu também exibi muitas figuras de linguagem. Eu também já fui poeta. Eu também já fui brasileiro. Eu também fazia o que todo mundo fazia. Mas as coisas passam. E um dia a gente quer ser a gente mesmo. Pensem comigo essa ideia. Quando nós somos crianças, é normal que uma criança imite seus pais. A menininha, a mamãe, o menininho, o papai. O menininho ganha um carrinho e vai dirigir como o papai. A menininha ganha uma boneca e vai cuidar da bebezinha como a mamãe. Normal, normal, normal. Também é normal que um adolescente imite seus amigos. O mesmo cabelo, a mesma roupa, a mesma balada, os mesmos canais. Normal, normal, normal. Também é normal que um jovem imite seus ídolos, seus heróis. Claro, porque ele quer fazer coisas, ele quer realizar coisas. Está cheio de saúde, o sangue fervendo, já fez 18 anos, já tem maturidade, já tem autoridade, já tem maioridade, ele quer fazer coisas. Só que um monte de coisas que ele quer fazer, ou ele não pode ou não consegue fazer. Mas há quem faça. Aí ele admira quem faz, e esses são seus heróis. Quem são os heróis desses jovens? Aqueles que fazem aquilo que esses jovens gostariam de fazer, mas não fazem porque não podem ou porque não têm coragem para fazer. Aí eles admiram quem faz e começam a imitá-los, os seus heróis, os seus ídolos. Então é normal, normal, normal que um jovem imite seus ídolos, seus heróis. Mas não deveria ser normal que um adulto imitasse alguém. Porque esse adulto ele devia ser ele mesmo. Eu digo deveria porque deveria, mas não é. Por que não é? Porque é muito difícil ser você mesmo. É muito difícil para mim ser eu mesmo. Por quê? Porque eu vou ter que abandonar tudo aquilo que eu adotei, tudo aquilo que me impuseram, toda a cultura que eu herdei. Eu vou ter que abandonar e construir uma própria visão da realidade, uma própria visão do mundo, ter o meu próprio Deus, minha própria filosofia. Isso é muito difícil. Mas algumas pessoas conseguem, tipo Drummond. Então o Drummond chega no momento que ele não imita mais ninguém. Ele não é mais uma pessoa normal, não é mais uma pessoa comum, não é mais uma pessoa que está dentro de uma norma, de um fator, de uma regra. Ele vai ser ele mesmo. Por isso que eu disse no começo dessa conversa que para mim este poema parece um manifesto da liberdade do Drummond. É como se ele nos dissesse: ó, estou livre. Não tenho que imitar mais ninguém, não tenho que seguir padrão nenhum, não tenho que fazer nada do jeito que me ensinaram. Eu vou ser eu mesmo. É pouco? Não, é claro que não é pouco. Por isso que existe uma carga grande no poema, que quando Drummond relia este poema, é claro que ele sentia. E foi para isso que ele escreveu, para ele registrar um sentimento dele. Compreende? Então, se o Drummond tinha 12 anos quando começou a Primeira Grande Guerra e tinha 16 anos quando terminou a Primeira Guerra Mundial, ele foi bastante tocado por ela. Se ele tinha 27 anos quando criou-se uma crise mundial econômica com a crise de Nova York, isso quer dizer que o Drummond percebeu sensivelmente tudo isso. E esses sentimentos todos amontoados, reverberados, interseccionados, esses sentimentos todos fizeram com que o Drummond fosse além. Que o Drummond não ficasse naquilo que era determinado pela cultura do lugar dele.
daí a sua maturidade, daí o seu desenvolvimento, daí o seu grande crescimento. Estamos indo bem? Também já fui brasileiro. Claro, porque o Drummond ele está falando conosco sobre o quanto ele, como poeta, chegou a um ponto de publicar um livro porque as coisas têm que fluir, as coisas têm que sair. Quando é que alguma coisa tem que sair? Quando é que a panela de pressão explode? Quando a pressão chegou a ponto que não cabe mais dentro da panela. Então Drummond também, foram tantos sentimentos que nele, com o coração dele, com o coração tão sensível, não coube mais. Ele mesmo disse no poema que nós vimos anteriormente: por isso escrevo, por isso publico. Para me ampliar, para crescer, porque do meu tamanho não cabe tudo em mim. Meu coração está pequeno para o tanto de sentimentos, para a densidade desses sentimentos. Meu coração está pequeno, preciso me ampliar. Então esse primeiro livro vem como isto, vem como uma carga de emoções que precisavam sair para não explodir. E nessa imersão, nesse transborde, o Drummond se sentiu livre. Livre dessas amarras do parnasianismo, livre dessa obrigatoriedade de ser aquele brasileiro exemplar normal. E agora o Drummond se vê como um cidadão do mundo. Alguém que quer experimentar a vivência humana de qualquer lugar do planeta. Uma vivência humana sem fronteiras. Alguém que quer experimentar a vida, a existência, mas é uma existência de qualquer lugar. Legal? É assim que nós podemos entender cada vez mais o nosso Carlos Drummond de Andrade. Valeu? Um abraço. Até o próximo.